A notícia que dói: sua filha está com câncer. Eu sempre achava que o câncer era só em pessoa idosa, né? O câncer infantil é considerado raro pelos especialistas, mas ele existe. No Brasil, corresponde cerca de 3% do total de neoplasias. Apesar de parecer tímida, a doença já representa no país a primeira causa de morte em meninos e meninas entre 1 e 19 anos. Os dados são do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. É uma alteração no gene da célula, ali nos cromossomos, né, no DNA da célula, e que ocorre ao acaso, uma loteria do azar, digamos assim. É raro, difícil acontecer, mas infelizmente acontece. A doutora Marcela é especialista em oncologia pediátrica. Ela explica que as neoplasias em crianças são mais agressivas, porém reagem melhor ao tratamento. No ranking das mais comuns estão 3. Em terceiro aparecem os tumores do sistema nervoso central, depois os linfomas. E em primeiro estão as leucemias, representando de 25% a 35% de todos os cânceres infantis. A leucemia, ela é uma doença que inicia na medula óssea, né, que é a nossa fábrica do sangue, é onde o nosso sangue é produzido. Então, como essa célula desvairada começa a produzir, ela comprime outras células, e as outras células que iriam fazer coisas boas para a criança, elas vão ficar comprometidas. Então, ao contrário do adulto, o câncer infantil não pode ser prevenido. Por isso, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado ainda são os principais fatores responsáveis por 80% de cura. A quimioterapia é eficaz em quase todos os casos. Quase todos, porque em alguns também é necessário a radioterapia ou a cirurgia. Tamires foi vítima da doença aos 4 anos. A mãe notou reações diferentes na filha, principalmente um inchaço descontrolado do abdômen. O tumor nos rins já estava com 14 centímetros quando foi descoberto. Na hora a gente leva um susto, fica abalada, chora o tempo todo, né? Hoje a menina está com 7 anos, fez quimioterapia, já passou pela cirurgia e retirou um dos rins, mas ainda vai ficar 2 anos em observação. E mesmo reagindo bem ao tratamento, é preciso tomar cuidado. O que a gente considera a cura de uma criança ou de um adulto? Quando termina a quimioterapia, a gente conta 5 anos. Então, assim, por exemplo, você terminou a quimioterapia agora, em março desse ano, então daqui 5 anos, se você tiver vivo, sem doença, sem sinal de recidiva da doença, a gente considera cura. A Celi teve os mesmos sentimentos de Márcia quando descobriu em 2004 a doença da filha. Na época não existia nenhuma instituição na cidade que amparasse as famílias. E o pior, não tinha o tratamento adequado. Alguns procedimentos só em cidades como São Paulo, Curitiba ou Florianópolis. Ela e outros pais não sabiam o que fazer depois de receberem o diagnóstico. Foi então que eles decidiram se juntar e criar um grupo, onde um apoiava o outro. Aí é onde que a gente começou a falar com a médica que estava difícil, porque como é que a gente ia deslocar de Blumenau para outros municípios, né? Eu era sozinha, tudo, né? Aí ela diz, não, procura as pessoas, que tem muitas pessoas com dúvida, que vão precisar de ajuda e vocês podem ajudar. O grupo cresceu, hoje é uma associação. A Casa de Apoio começou auxiliando apenas as famílias de quem tinha neoplasia. O tempo passou e a instituição viu a necessidade de ampliar o atendimento para outras patologias. São cerca de 50 famílias. Aqui, eles recebem serviço de fisioterapia, aulas de música, reforço escolar. A maior parte da renda da casa vem do brechó, anexo à entidade. O espaço é cheio de solidariedade. Calçados, roupas, acessórios, tudo doações. Também são realizados eventos ao longo do ano para ajudar na rentabilidade da casa. E o sonho é ampliar. A gente tem um terreno que foi doado pela prefeitura, onde a gente já tem um projeto para construção, que é para ampliar tanto o atendimento como o serviço oferecido, né? Porque hoje a gente vê que não é nem o apoio material que essas famílias precisam, né? A gente vê a diferença das crianças que começaram o tratamento conosco nesses serviços que às vezes é difícil conseguir pelo Sistema Único de Saúde, que é uma fisioterapia, uma assistência psicológica. Graças ao apoio da associação, famílias como a de Márcia e de Aceli ultrapassaram barreiras e venceram o câncer. Atualmente, junto com outras mães,
As duas são voluntárias na casa. Quero estar ajudando mais crianças para vencer, ter menos morte nessa doença, né? Se eu não for voluntária aqui, eu vou ser voluntária em outra casa ou outro lugar, onde que eles precisarem de mim. E são histórias assim que ajudam a não desistir. A maioria dos casos e o que a gente vive no dia a dia da casa de apoio é essa melhora, né? É um sorriso. Então eu acho que a gente olhar isso tudo no final, a gente tem certeza que vale muito a pena.